Lançamentos horizontais. Sabe-se que o mutante Wolverine tem uma relação estranha com a dor. Para ganhar tempo e impedir mais estrago causado por uma sentinela, ele acaba de pedir para saltar do avião Blackbird direto no pescoço do grande robô, a 5 metros do chão. Digamos que consigam reduzir a velocidade para modestos 144 km por hora, num voo rasante a uma altura de 50 metros do chão, e liberem Wolverine, que é assim lançado horizontalmente. A qual distância horizontal ele deve se soltar do avião para cair sobre o alvo? Despreze a resistência do ar e considere g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Não tentem isso em casa sem fator de cura mutante e sem ossos revestidos com adamantium. Tá avisado. E aí? Como abordar esse problema? O corpo não só despenca, como avança também. Isso compõe um movimento em duas dimensões que já não fica retilíneo. Movimento em duas dimensões. Quem poderá nos ajudar? Olha ele! Galileu propôs o chamado princípio da independência dos movimentos simultâneos, que é aplicável a muitas situações. Um caso simples é a esteira de corrida. A velocidade indicada no painel corresponde à rapidez com a qual a esteira passa com relação ao chão. É importante que a nossa velocidade na esteira seja exatamente oposta, mesmo valor e sentido contrário, para garantir uma velocidade nula com relação ao chão. Correr sem sair do lugar. Um avião voando com vento é outro exemplo interessante. Se você tivesse que escolher, decolaria a favor do vento ou contra ele? Essa velocidade do vento é medida com relação ao solo, usando uma biruta ou um anemômetro. Já um avião usa um aparelho que só consegue medir a velocidade relativa do ar, a velocidade com a qual o ar passa por ele, que é a mesma coisa que a velocidade do avião com relação ao ar. Digamos que você tem uma viagem de 1.000 km para fazer, indo pousar em algum lugar lá no estado de São Paulo. O velocímetro do avião acusar 250 km por hora não quer dizer que a viagem durará 1.000 por 250, 4 horas. Explico. Se estiver enfrentando uma ventania de 50 km por hora no sentido oposto ao voo do avião, na verdade, o avião só avança com relação ao solo a 250 menos 50, 200 km por hora, o que implica num tempo de viagem de 5 horas. Por outro lado, um vento a favor de 50 km por hora resultaria numa velocidade com relação ao solo de 300 km por hora e uma viagem de apenas 3 horas e 20 minutos. Nesse raciocínio está embutida a ideia de que os movimentos do ar e do avião são independentes e podem ser estudados separadamente. Além disso, a junção dos dois é feita simplesmente com uma soma de velocidades, e não com alguma função complicada onde um movimento afeta o outro de maneiras mais complexas. Então, os pilotos procuram fazer decolagens contra o vento, principalmente em pistas pequenas, de forma que o ar passa mais rápido pelas asas e proporciona maior sustentação, mesmo enquanto o avião ainda está lento com relação ao chão. O resultado é uma decolagem mais segura bem antes do fim da pista. Uma terceira situação é a de um barco atravessando um rio com correnteza. Se o barco apontar a proa direto para outra margem, teremos uma composição de dois movimentos perpendiculares. Supondo que sejam constantes a velocidade da água com relação à margem e a velocidade do barco com relação à água, temos dois movimentos uniformes ocorrendo simultaneamente. Nesse caso, a velocidade do barco com relação ao solo, ao observador na margem, é obtida desse triângulo, com o teorema de Pitágoras. Isso, aliás, é uma soma de vetores, que é uma soma geométrica. Aula que vem a gente fala mais disso. Um observador da margem verá o barco descrever um movimento que é resultado desses dois, numa diagonal, conforme o vetor velocidade do barco com relação à margem. Vamos ver isso num experimento. Colocando uma placa plana, ou seja, sem curvatura, apoiada com um lado mais alto que o outro, temos o que chamamos de um plano inclinado, uma rampa. Uma bolinha abandonada na parte mais alta da placa descreve um movimento retilíneo que percorre distâncias cada vez maiores em intervalos de tempo iguais. É um movimento retilíneo uniformemente variado.
Para lançar horizontalmente outra bolinha ao mesmo tempo que essa é abandonada, montamos um lançador improvisado com pregador de roupa. A ideia dessa geringonça é aplicar o mesmo impulso várias vezes, pois precisaremos repetir até conseguir uma boa sincronia entre os dois movimentos, isso é, lançar uma e abandonar a outra ao mesmo tempo. Entre várias tentativas, sucesso! Olha que beleza! Elas chegam lá embaixo juntas. Em outras palavras, o tempo de descida de ambas é o mesmo, independentemente do movimento na horizontal. Para reforçar essa ideia, veja as demais tentativas, que editamos para que o lançamento de uma e o abandono da outra ficassem simultâneos. Prometo que não editamos a duração de nenhum movimento. Se pegar o nosso livro na página 75, você vai ver aqui uma imagem muito boa. Agradecimentos ao Adilson. Aqui tem um lançamento horizontal, exatamente. Olha só, uma velocidade horizontal para a direita é aplicada a um objeto de forma que ele cai fazendo ou descrevendo uma trajetória de arco de parábola até atingir o chão. Existe uma distância percorrida na horizontal, ou seja, ao longo da direção do eixo X, bem como uma altura de queda. Podemos interpretar isso como dois movimentos independentes. A ideia é que a velocidade horizontal que é aplicada no início, ela se mantém a mesma até o fim. Então veja, a cada intervalo de tempo que passa, a cada segundo, por exemplo, nós temos essa mesma distância percorrida horizontalmente pela bolinha. Ou seja, distâncias iguais em tempos iguais. Isso significa velocidade constante, movimento uniforme. De pensar só horizontalmente, só a bolinha azul aqui, ó, quanto que ela vai para a direita a cada segundo. Esse intervalo ali, um intervalo igual, intervalo igual, intervalo igual, intervalo igual. Agora, na vertical, a gente observa algo diferente. Primeiro segundo, ela cai essa altura aqui. O segundo, parece uma altura igual, mas se você observar aqui é um pouco maior. No terceiro segundo, já é significativamente maior a queda. No quarto, maior ainda. No quinto, maior ainda, e por aí vai. Então, se essa aceleração aqui for constante, e de fato é a aceleração gravitacional g, a gente chama isso de movimento uniformemente variado, no eixo y. Então, eu tenho uma composição de dois tipos de movimentos diferentes. Aqui isso está quantificado, uma região inicial aqui desse lançamento. Então, você tem o primeiro segundo, o segundo segundo e o terceiro segundo. No eixo x, você percorre 10 metros para a direita, depois mais 10 metros para a direita e depois mais 10 metros para a direita, de 10 em 10. Movimento uniforme. Nesse caso, a soma não é retilínea. Eu tenho um movimento retilíneo uniforme para cá, um movimento retilíneo uniformemente variado para baixo, para eu percorro aqui 5 metros, depois vou até o 20, mais 15 metros, depois até o 45, mais 25 metros. Então, essa distância percorrida a cada segundo vai aumentando, a velocidade vai aumentando. Movimento retilíneo uniformemente variado. Ao compor os dois juntos, você tem um movimento que não é retilíneo, que é um movimento parabólico, de arco de parábola. Essa composição é o que Galileu falou para a gente que a gente pode fazer. E até hoje isso vem se mostrando verdadeiro sempre que é testado nas diversas situações. Depois de toda essa análise, estamos prontos para retomar o caso Wolverine. Recapitulando, o avião voa com modestos 144 km por hora de velocidade horizontal, e é com essa velocidade inicial que o Wolverine começa seu movimento. A altura inicial da queda é de 50 metros. O fim dessa queda, ou lançamento, está a uma altura de 5 metros, que era o pescoço do sentinela. Tudo isso está fora de escala, por favor. O que queremos descobrir é a distância horizontal do robô na qual o Wolverine tem que se soltar do avião. Vimos que podemos separar esse movimento em dois, um vertical e um horizontal. Esse movimento vertical é um movimento retilíneo uniformemente variado, onde podemos considerar a posição final de 5 metros e a posição inicial de 50 metros. Assim, para isso precisamos colocar um referencial. Sugestão: colocar o referencial no chão e horizontalmente na posição do avião no momento do lançamento. Verticalmente, o Wolverine é abandonado. Ele não tem velocidade inicial vertical, então é zero. E a aceleração a que ele é submetido é a gravitacional, de aproximadamente menos 10 metros por segundo ao quadrado, menos porque é para baixo.
respeitando o nosso referencial. Aqui precisaremos da equação horária da posição no movimento uniformemente variado. Substituindo esses valores e desenvolvendo essa equação, percebemos que, apesar de ser uma função quadrática, ela não requer o uso da equação de Bhaskara. Desprezando o resultado negativo, descobrimos que a queda dura 3 segundos. Note que é uma queda de 45 metros. Agora que sabemos o tempo da queda, podemos usar esse valor para encontrar a distância horizontalmente percorrida durante essa queda. Como usaremos o tempo em segundos, é útil transformar essa velocidade para metros por segundo. Horizontalmente, a posição inicial é 0, segundo o nosso referencial, e a posição final é a que nós não sabemos. Montando a equação horária para esse movimento, substituindo os valores, encontramos que a posição final é de 120 metros. Logo, é 120 metros antes do pescoço do robô sentinela que deve ser feito o lançamento. E lembre que a trajetória percorrida pelo Wolverine, nesse lançamento vertical, é de um arco de parábola. No livro, página 76, a questão resolvida R1 propõe que tem um trecho de rio com comprimento de 60 metros que uma pessoa percorre, às vezes subindo, às vezes descendo. Ela percorre aparentemente nadando. O tempo que ela gasta para percorrer esses 60 metros de rio subindo contra a correnteza é de 15 minutos. E o tempo que ela gasta para descer o rio percorrendo esses 60 metros é de apenas 5 minutos. A pergunta é: qual a velocidade da correnteza do rio? Perceba que ele não apresenta para nós a velocidade do nadador com relação à água. Não seria fácil aqui. Era só calcular essas velocidades aqui e somar ou subtrair essa velocidade do nadador, em cada caso aqui, respeitando o referencial, etc. Mas, como não temos essa velocidade, temos que lançar mão de uma outra estratégia, que vai ser, primeiro, quanto vale essas velocidades aqui? Velocidade de subida seria 60 metros, que é a distância, né, sobre o tempo de 15 minutos. Vou manter as unidades aqui, não tem problema. Você vai ter que 4 metros por minuto. Repare que aqui eu estou escolhendo um referencial positivo para quem sobe o rio, né? No entanto, essa questão não exige que a gente use os referenciais. A gente consegue resolver ela com valores em módulo. Fica até mais fácil. A descida já ocorre em menos tempo, 12 metros por minuto. Chamando de x a velocidade do nadador na água e de y a velocidade da correnteza no rio, ou seja, né, com relação à margem, que é o que a gente quer descobrir, formamos um sistema de equações onde x e y, na verdade, estão em módulo. Não estamos usando sinal aqui. Você pode resolver o sistema como preferir. Eu vou isolar esse valor de x na segunda equação e substituir na primeira. Fico com essa equação apenas com a variável y, que é o que nós queremos encontrar, e descobrimos então que o valor da correnteza é de 4 metros por minuto. É claro que o sentido dessa velocidade é descendo o rio, porque é a velocidade da própria correnteza do rio. No entanto, aqui não utilizamos os referenciais. Da mesma forma, se você quiser descobrir a velocidade do nadador, basta jogar esse valor 4 na outra equação e você vai obter então a velocidade de 8 metros por minuto, com relação à água. Questão resolvida R4 propõe que você está num apartamento e vai jogar a chave para alguém, porque, sei lá, o interfone não funciona, ou a pessoa saiu e esqueceu a chave. A janela está a uma altura de 20 metros do chão e a pessoa está a uma distância de 8 metros da base do prédio. Considera-se a aceleração da gravidade, o módulo g igual a 10 metros por segundo ao quadrado. A pergunta é: qual deve ser a velocidade de lançamento horizontal dessa chave para que ela atinja os pés da pessoa? Para resolver esse problema, vamos lembrar do princípio da independência dos movimentos simultâneos que Galileu propõe. Podemos separar esse movimento em dois e analisar separadamente. O movimento vertical pode ser considerado um movimento retilíneo uniformemente variado e o movimento horizontal, considerado um movimento retilíneo e uniforme. O primeiro passo nesse tipo de questão é você descobrir o tempo de queda. O tempo de queda não depende do movimento horizontal, mas apenas do movimento vertical. Então, dando nome aos seus parâmetros, estabeleça o referencial e interprete os dados. Nesse caso, a posição final do movimento vertical é 0, porque é no chão, e a posição inicial é 20 metros. Note que no movimento vertical não há velocidade inicial. A chave verticalmente é abandonada.
Toda a velocidade inicial é aplicada horizontalmente, apenas no eixo x. Para nós, nessa situação, não é importante o valor negativo desse tempo. Logo, a chave chega ao chão 2 segundos após o lançamento, desprezando, é claro, a resistência do ar. Agora que sabemos o tempo de queda e a distância que a chave precisa percorrer horizontalmente, podemos encontrar sua velocidade. Sendo um movimento uniforme, a velocidade em qualquer instante é igual à velocidade média. Vou chamar aqui de Vx. Prontinho, sua velocidade inicial de lançamento é 4 metros por segundo horizontalmente. Esse foi o nosso vídeo sobre lançamentos horizontais. A aula que vem vamos discutir lançamentos oblíquos. Até lá, fiquem bem.